Olá, uma boa noite para você, tudo bem? Nós estamos na nossa semana de evangelismo jovem. Essa é a terceira noite. Nós já estudamos, na verdade, desde sábado, durante o dia, no domingo também. Esse é o terceiro tema que nós estamos estudando sobre o amor. Falando que o amor ele é muito maior do que somente palavras. O amor ele é ação. Aprendemos no nosso primeiro dia que o amor ele também implica em sacrifícios. Precisamos colocar de lado a nossa vontade para poder ajudar o próximo, fazer o bem para o nosso próximo. Assim como Jesus deixou tudo lá no céu, desceu aqui na terra e morreu pelo meu e pelo seu pecado. Estudamos no segundo dia que amar também é agradecer, aprender a agradecer pelas bênçãos que nós recebemos, aprender a agradecer por aquilo que as pessoas fazem de bem para nós. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês que amar, ele também é perdoar. Quero contar uma historinha rápida para vocês. Você já ouviu falar em Bill Buckner? Ele foi um jogador famoso de beisebol. É, Durante ali o seu início de carreira, ele teve uma carreira de sucesso de 22 anos. Mas no início da sua carreira, durante um jogo importante do campeonato contra o seu principal rival, o time dele sofreu uma derrota. Sofreu uma derrota por causa de uma ação que Bill Buckner fez, uma ação errada. Ele deixou que a bola, no momento em que ele deveria agarrá-la, passasse pelo meio das suas pernas e ele então fez com que o time adversário marcasse um ponto decisivo, levando então a perca do campeonato pelo seu time. Essa atitude marcou a carreira de Bill Buckner durante praticamente os 22 anos. No final da sua carreira, chegando próximo do final da sua carreira, ele depois de ganhar vários campeonatos, ele teve que mudar de cidade porque os torcedores do seu time, de certa forma, até perseguiam ele porque lembravam daquele erro que ele tinha cometido. Ou seja, não perdoaram Bill Buckner por causa daquele erro. Porém, depois de muito tempo, depois de muitas outras vitórias, depois de muitos prêmios, um dia, durante um dos jogos também importante da liga de beisebol americana, Bill Buckner ele entrou no estádio e então ele foi aplaudido por todas aquelas pessoas durante mais de 3 minutos. Eles reconheceram o talento de Bill Buckner e tudo que ele fez durante o período em que ele jogou no time. Porém, foi duro para ele enfrentar durante quase 22 anos a rejeição. Ele não tinha sido perdoado até então. Bom, o que nós aprendemos desta história? O perdão ele é importante para que a pessoa se sinta bem. Assim como Bill Buckner, nós temos um personagem bíblico, um personagem chamado Pedro. Você conhece a história de Pedro? Pedro era uma pessoa que aprendeu com Jesus durante muito tempo. Quando Jesus esteve aqui na terra, Pedro seguiu a Jesus, Pedro aprendeu com ele, Pedro testemunhou de tudo aquilo que Jesus fez. Testemunhou os grandes milagres de Jesus, inclusive Pedro ele foi participante de uma forma ativa dos milagres. Ele mesmo foi fruto de alguns milagres que Jesus realizou. Ele foi objeto desses milagres. Veja, certa ocasião, depois de ter passado a noite inteira pescando ou tentando pescar ali no mar, não conseguiu nenhum peixe. Quando ele se aproximou da praia, Jesus chega para ele e disse: Joga a rede do outro lado do barco. Pedro jogou e aquela rede voltou abarrotada de peixes. Ele pôde ver que não foi de uma forma humana que Jesus realizou um milagre naquele momento. Em outra ocasião, Pedro estava no mesmo lago, no lago da Galileia, junto com outros discípulos. De repente, uma tempestade veio, uma tempestade muito grande que ameaçou destruir o barco. Jesus então se aproxima dos seus discípulos andando por sobre as águas e eles ficaram tremendamente assustados, achando que era um fantasma. Porém, ao perceber que era Jesus e Jesus acalmando a eles, acalmando a tempestade, Pedro então
pede para Jesus permitir que ele vá até ele. Jesus permitiu que Pedro andasse sobre as águas e foi até ele. Pedro presenciou, ele sentiu o milagre, ele caminhou milagrosamente por sobre as águas, aquelas águas tempestuosas ali do Mar da Galileia. Um outro episódio épico que nós podemos citar sobre a vida de Pedro ocorreu quando Jesus, conversando com ele, com os discípulos, numa certa ocasião, disse o seguinte, eu vou ler aqui o versículo que se encontra lá em Mateus, no capítulo 16, do verso 15 até o verso 18, que diz o seguinte: E vocês, quem dizem que eu sou? Jesus perguntando para os discípulos. Simão Pedro, então respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olhou para ele e afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que revelaram isso a você. Também eu lhes digo que esta revelação veio do céu. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que maravilha! Pedro, naquele momento, foi usado pelo Espírito Santo para poder dizer aquelas palavras, testemunhar quem era realmente aquele homem que estava ali na frente deles. Olhando para a história de Pedro, olhando para a vida de Pedro, nós conseguimos entender o quanto ele foi usado por Deus, o quanto ele presenciou as coisas maravilhosas, os milagres que Jesus fez, não só na vida dele, mas também na vida das outras pessoas pelas quais Jesus entrou em contato. Podemos dizer, meus queridos, que Pedro ele foi um jogador de sucesso no time de Jesus. Mas ele também cometeu erros graves, erros considerados muito graves. Erros que marcaram a vida de Pedro durante um bom período e que ele sofreu com isso, sofreu com as consequências, o resultado negativo dos erros que ele fez. Pouco antes da crucificação de Jesus, Jesus então dirigiu aos seus discípulos dizendo uma certa noite, lá em Mateus, no capítulo 26, no verso 31, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Jesus então disse para ele: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Com essa declaração, todos ficaram se entreolhando, tentando entender o que estava acontecendo, o que iria acontecer. Mas Pedro, ele era um homem impulsivo, então ele levanta e lhe diz: Senhor, mesmo que todos te neguem, eu nunca vou te negar. Eu nunca vou te deixar. E a gente conhece a história. Pedro ele insistiu repetidas vezes que nunca negaria o mestre, que nunca deixaria o mestre, que estaria do lado dele o tempo que fosse necessário. Porém, nós conhecemos a história. Algumas horas depois, Pedro ele estava em uma situação onde era negar o mestre ou talvez perder a sua vida. E ele negou a Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes, sim, meus queridos, Pedro negou a Jesus, ele negou o seu mestre. Ele negou quando ele deveria ter defendido, ele negou covardemente aquele que o havia chamado, aquele que o havia discipulado, aquele que o havia ensinado. Pedro ele ficou arrasado, ele ficou envergonhado, ele não sabia o que fazer. O que fazer depois disso, de ter negado o mestre? E quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras de Jesus, então ele saiu arrasado, saiu triste, porque ele jurou, ele prometeu, aliás, defender, ele prometeu estar junto com Jesus, mas ele não fez. Como nós sabemos, Jesus foi crucificado. Seu corpo foi colocado numa tumba, como nós falamos na mensagem anterior. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Acontece que após a sua ressurreição, Jesus ele encontrou a Pedro lá naquele mesmo lugar onde ele havia encontrado um tempo antes em que ele estava pescando. Jesus volta até lá. Jesus conversa com Pedro. Você pode ler o capítulo 21
do Evangelho de João, e aqui você vai encontrar esta história, a conversa de Jesus com Simão, com Pedro. Então Jesus chega, se aproxima, e nós encontramos capítulo 21, verso 15 até o verso 17. Simão, filho de João, você me amas mais do que os outros me amam? Então Simão responde, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus então olha para Pedro novamente e repete a mesma pergunta, diz, você me ama? Ele responde mais uma vez, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus pela terceira vez pergunta, e você conhece a história, ele se entristece porque Jesus repetiu 3 vezes a mesma pergunta, e agora Jesus pergunta mais uma vez, Simão, você me ama? Ele respondeu, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece meu coração, melhor do que eu mesmo, o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus olha para ele e diz, olha, apacente as minhas ovelhas, seja um pastor, cuide delas, mostre para elas. Naquele momento Jesus estava dizendo assim, Simão, eu perdoo você por todos os seus erros, eu perdoo você por você ter me negado. Mas sabe, o perdão ele vem com um compromisso, e o compromisso que Jesus estava propondo para Pedro naquele momento é, seja um pregador da palavra, não fique parado, seja um pregador da palavra. Leve esta mensagem. Observe que Jesus perdoou a Pedro apenas, não perdoou apenas daqueles detalhes, daquele momento que estava acontecendo, perdoou de uma forma completa a Pedro. E ele o perdoou porque o amava. Jesus perdoou porque o amava. Quantas vezes na nossa vida nós somos magoados, nós somos machucados, as pessoas querem nos quebrar. Quantas vezes nos seus relacionamentos aconteceram coisas terríveis? A mensagem que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos aprender a amar e a perdoar. Porque não é apenas falar sobre amor, é aprender que o amor ele precisa ser prático. O amor ele precisa ser todos os dias exercitado. E uma fase, uma parte importante do amor é o perdão. Não adianta só se sacrificar, não adianta só agradecer, nós também precisamos aprender a perdoar. Porque Jesus ele disse lá na oração do Pai Nosso que nós pedimos o perdão de Deus da mesma forma como nós perdoamos as pessoas que nos magoam. Essa história, por outro lado, ela também nos ensina que nós devemos ser como Jesus, aprender com Ele. Aprender com Ele. Se não aprendermos sobre Jesus, se não aprendermos com Jesus e não exercitarmos aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia, o Evangelho que nós pregamos, ele não passa de pó. Ele é jogado por terra. Aprender com Jesus é estar exercitando todos os dias aquilo que Jesus pediu para que eu e você fizéssemos. Nunca se esqueça, meu amigo, que amar também é perdoar. Que na mensagem de hoje você possa ter a certeza do perdão de Deus na sua vida. Você possa ter a certeza que Deus ele está todos os dias disposto a perdoar você, independente do tamanho do seu pecado. Um certo dia, eu estava dando o estudo bíblico para uma família. E a matriarca daquela família, quando chegou no estudo que falava sobre o perdão, ela então, de uma forma bem séria, ela disse que ela tinha uma dificuldade muito grande na vida. Ela aceitava todos os outros estudos, todas as outras mensagens, mas a mensagem do perdão ela tinha dificuldade. Porque em algum momento da vida alguém havia magoado ela, alguém tinha feito algo que machucou de verdade. E ela não conseguia perdoar esta pessoa. Ela não conseguia esquecer e perdoar. Meus queridos, quando Jesus perdoa, ele esquece. Ele disse na palavra dele que ele vai pegar os nossos pecados, as nossas falhas e lançá-las nas profundezas do mar. Sabe o que é isso? É para ninguém nunca mais achar.
É para ninguém nunca mais olhar para os seus erros. É para ninguém nunca mais apontar o dedo para você e dizer que você errou. Aprenda com Jesus a perdoar de fato. Mas aprenda mais uma coisa. Coloque-se à disposição para ensinar. Assim como Jesus disse para Pedro: Pedro, a partir de agora, cuide das minhas ovelhas. Eu estou perdoando você. Ensine os outros a amar, a perdoar, a se sacrificar e também a receber as bênçãos e agradecer a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Que a sua decisão possa ser todos os dias olhar para Jesus, aceitar o perdão de Jesus na sua vida e também perdoar, assim como Jesus nos perdoou. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E até amanhã na nossa próxima mensagem.